Olá, querido aluno, que bom nos encontrarmos novamente para a continuidade dos nossos estudos sobre os livros sapienciais. Estamos iniciando a nossa segunda aula dos livros sapienciais deste bloco bíblico que é tão bonito, que se estende do Antigo Testamento, claro, com alguns livros em particular, mas que depois terá um respaldo muito grande no Novo Testamento. Nós veremos isso no decorrer dessa nossa aula, em especial da próxima aula que nós teremos. Veremos que a sabedoria do Antigo Testamento, ela se personifica, ela se torna pessoa em Jesus Cristo. Por isso, nos mantenhamos firmes na nossa caminhada, nos nossos estudos, porque vale muito a pena entendermos, mergulharmos na Sagrada Escritura, nestes livros sapienciais, porque eles falam muito da nossa vida e falam especialmente à nossa vida, a cada um de nós. As reflexões que hoje nós vamos ver nestes livros que estudaremos são muito particulares, porque refletem nossas questões pessoais. Especialmente nós veremos no livro de Jó e de Eclesiastes estas realidades. Toca muito particularmente a nossa vida. Por isso, hoje nos deteremos sobre 3 livros sapienciais: Jó, Eclesiastes e Eclesiástico. Estudaremos esses 3 livros a princípio, né? Depois, na nossa próxima aula, continuaremos com os livros restantes. Muito bem, tenhamos a nossa Bíblia em mão, não podemos deixá-la de lado, não podemos fazer esse curso sem a nossa Sagrada Escritura em mãos. Especialmente porque durante a aula nós teremos algumas indicações de textos, mas especialmente quando vocês terem o material, a apostila em mãos, ela está cheia de textos bíblicos. E vocês precisam ir até o texto, folhear a Sagrada Escritura, fazer as relações com os textos que estão marcados ali, para compreenderem um pouquinho melhor. Só assim nós conseguimos estudar Sagrada Escritura. Com a Bíblia aberta em mãos, com um lápis, uma caneta para anotarmos, e assim nós vamos conseguindo entender um pouquinho, mergulhar um pouco no mistério que é a Palavra de Deus. Muito bem, queridos alunos, nós vamos iniciar o livro de Jó, esta importante obra. É considerado uma obra-prima da literatura sapiencial. Pela sua grandiosidade, pela poética, pela reflexão existencial que compõe este livro, né? Mesmo que o autor seja um autor anônimo, né? O seu interesse, o interesse ao escrever esta obra é querer dar destaque às questões existenciais, ao personagem deste livro que é Jó, um personagem fictício, mas que quer relatar, fazer com que nós olhemos para o livro e coloquemos a nossa própria pessoa dentro do livro. Muito bem. A temática que compõe a literatura é o sofrimento humano, especialmente o sofrimento do inocente. Mas tem a pretensão de convidar o leitor, todos nós, a perceber que Deus age de todas as formas na vida do homem e nem sempre seus caminhos são fáceis de serem compreendidos. Sendo assim, algumas das temáticas que incorporam o todo desta obra, desta grandiosa obra do livro de Jó, são o sofrimento do inocente, em primeiro lugar, depois a difícil tarefa de dialogar com quem está sofrendo. Vejam como é difícil. Tenham em mente alguma pessoa que está sofrendo. Como é difícil conversar com quem sofre, porque nós não estamos fazendo a experiência do sofrimento dela. Nós estamos vendo de fora, olhando de fora, não entendemos o todo. Então, o livro também trata disso. É difícil dialogar com quem sofre. E depois, em terceiro lugar, o drama maior da vida humana, que é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? O livro de Jó nos convida a pensar sobre isso. Que sentido eu estou dando para a minha vida? Que sentido eu dou para a minha existência? Diante dos sofrimentos, qual o sentido que eu atribuo a isso tudo? O livro de Jó vai nos ajudar nessa reflexão. E todos estes temas apontam
para um dos temas candentes da nossa existência, que é a fé. O relacionamento com Deus diante dos dramas da nossa vida, diante dos sofrimentos da nossa vida, a fé vai nos apontar como um caminho de chegarmos a Deus. Bem, de início, precisamos trazer à mente um dado teológico já dito lá na nossa primeira aula da semana passada, que nós precisamos recordar, né? Mas que é indispensável a nossa recordação para entendermos o livro de Jó. Bem, ele está fortemente nutrido, sustentado pela teologia da retribuição. Vamos nos recordar. A teologia da retribuição diz que os bons recebem bênçãos de Deus, os maus recebem as desgraças. O justo é perdoado, é reconciliado com Deus, o pecador é condenado e assim por diante. O justo é rico, o pecador é pobre. Isso é a teologia da retribuição e joga sempre para Deus a culpa do sofrimento dos inocentes. O sofrimento dos inocentes se torna culpa de Deus porque Deus retribui com bênçãos aos que são bons. Então, se alguém está sofrendo, é porque fez algo de errado, e essa teologia da retribuição deve ser descartada. Nós precisamos deixá-la de lado. E Jó tenta fazer justamente isso, superar essa teologia da retribuição. Por isso, recordamos que essa teologia prega que o sofrimento e o castigo são consequências de uma vida de pecado, enquanto a bênção e a prosperidade são retribuições para a vida do justo. Jó, então, se lança nessa batalha contra a teologia da retribuição, buscando encontrar a face de Deus, que não está presente nessa teologia, até que após um livro inteiro, debatendo contra seus amigos e buscando Deus, Jó é vencido e reconhece. Vão lá no capítulo 42, versículo 5 de Jó. Vejam o que está escrito. Depois de um livro de batalhas, de diálogos, de briga de Jó com os amigos, Jó que briga com Deus, Jó reconhece. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Veja que grande passo da teologia quando Jó reconhece que Deus é muito maior do que ele. Deus é muito maior do que todas as brigas que Jó teve ao longo de todo o livro. Vamos recordar então um pouquinho a história de Jó. Se pegarmos lá o início do livro, Jó era um homem rico, afortunado, família bem estruturada, casa, terreno, empregados, tudo o que ele poderia ter de bênçãos, Jó tinha. Aparece então uma personagem duas vezes nesse livro, logo no início, Satanás. Satanás não é esta imagem que nós temos agora da nossa teologia cristã. Não é o demônio, o diabo. Satanás, aqui no livro de Jó, é como se fosse um advogado de acusação. Ele chega diante de Deus e fala, né, e se Jó sofresse, se ele perdesse tudo, será que Jó continuaria acreditando em Deus? E Deus permite que Jó padeça, que Jó comece a experimentar sofrimentos durante a sua vida. E ao perder tudo, Jó recebe alguns amigos que começam a acusá-lo. Você deve ter feito algo de errado para receber castigos. E Jó prontamente diz que não fez nada de errado. E os amigos vão insistindo o livro inteiro e Jó brigando, falando que ele é justo e mesmo assim está sofrendo. Até chegarmos no capítulo 42, versículo 5, que nós vimos anteriormente. Jó se põe diante do mistério de Deus e reconhece: eu não posso entender tudo. Eu estou sofrendo, não entendo porquê, mas continuo acreditando em Deus. Continuo sendo um crente de que Deus vai justificar, vai salvar aquele que é justo. Esta é uma pequena explicação do livro de Jó. É preciso ler a história. É uma história muito bonita, que merece o nosso cuidado, a nossa atenção de uma leitura debruçada sobre este livro inteiro.
Muito bem. Então, Jó é uma obra grandiosa e repleta de uma profunda reflexão. A formação do texto não é diferente. Diante disso, nós podemos afirmar, então, que o livro, como temos aqui, estas páginas que compõem o livro de Jó, ela é resultado de 4 compilações. Ela não foi escrita lá desde a primeira palavra até a última, como nós temos no livro. Ela é resultado de 4 compilações que foram acontecendo aos poucos durante a história. Nós vamos ver no slide que está aparecendo aí na sua tela o resultado destas compilações, como se deram. Então, vocês vão ter esse slide por um tempo aí na sua tela. Vejam, a primeira etapa é responsável pelo desenvolvimento do que nós chamamos de prólogo e epílogo do texto, ou seja, o início e o final. O prólogo, capítulo 1 e 2, e o epílogo, 42, versículos 7 a 17. Dessas duas partes compõem a primeira parte do texto. Então, se você ler o capítulo 1 e 2 e depois pular para o 42, versículos 7 a 17, é o primeiro texto de Jó. Antes, o livro eram apenas estes 2 capítulos. Originalmente, essa seria uma obra composta apenas por esses 2 relatos, que depois foram unificados como uma lenda que reflete o sofrimento do inocente e que também compõe a literatura dos povos vizinhos, pois foi influenciado pela literatura egípcia, se olharmos a textos egípcios que têm essa mesma estrutura. Os povos vizinhos que influenciaram a escrita do livro de Jó. A segunda etapa de construção desse texto é responsável por dar corpo maior ao livro e também por compor a literatura poética dessa obra. É um poema, como se fosse um grande poema. Vejam, é diferente a estrutura do texto. Nas suas Bíblias, especialmente na de Jerusalém, se vocês tiverem em mãos, o texto que vai do capítulo 3 ao 27, pula o 28, vai para o 29 a 31, pula do 32 ao 37, e vai para o 38 até o 42:6, é um grande poema. Um grande poema. O autor desse texto separa, na verdade, o prólogo do epílogo, né? Aquele texto inicial e o último que nós vimos na etapa anterior são separados por este grande bloco, né? Separa o prólogo e epílogo e dá voz a Jó e aos seus amigos, sendo que os capítulos 3 e 29 a 31 são monólogos. Apenas Jó fala nestes 3 capítulos aí, 3, 29 a 31. Apenas Jó fala. Do capítulo 4 ao 27 são diálogos com seus amigos, né? Jó que dialoga com os 3 amigos que aparecem na história. E o capítulo 38, versículo 1 a 42, versículo 6, são diálogos de Jó com Deus. Então veja, dentro dessa segunda parte, nós temos 3 divisões, capítulo que representam um monólogo de Jó, depois os diálogos dele com seus amigos e, por fim, os diálogos de Jó com Deus. O tema principal desses diálogos com os amigos é a defesa da teologia de retribuição feita pelos amigos, afirmando que Jó deve ter cometido algum pecado, enquanto Jó se defende das acusações e confia na justiça divina. É o tema central deste livro. Por isso é tão importante, porque o livro de Jó vem começar a derrubar a teologia da retribuição. Muito bem. A terceira etapa de formação do livro é chamada de discurso de Eliú. É um quarto amigo de Jó, que aparece de repente e desaparece sem ser percebido. Corresponde aos capítulos 32 a 37. E possivelmente é um acréscimo tardio, pois falta vínculo com o restante do livro. Eliú então aparece e desaparece no texto sem nenhuma apresentação, além de romper a sequência dos discursos que vinham até ali. Além disso,
nós lemos lá no capítulo 31, 40. Peguem ali na sua Bíblia. Fim dos discursos de Jó. Capítulo 31, versículo 40. No capítulo 38, versículo 1, nós lemos: Então o Senhor respondeu a Jó. Entre meio a estes dois textos, essas duas citações, nós temos o discurso de Eliú. Então nos leva a pensar que a sequência do que marcou a formação da segunda etapa, né, dos textos, né, o discurso de Eliú se insere justamente entre a formação da segunda etapa, né, deixando claro que essa terceira etapa, que é o discurso de Eliú, se tornou um acréscimo posterior na narrativa do livro de Jó. Por fim, nós vemos a quarta etapa de formação da obra, que é o capítulo 28, que foi pulado lá na segunda etapa, quando nós olhávamos a segunda etapa. O capítulo 28 é uma parte específica, separada do restante de todo o texto, e que é a última parte a ser inserida, já que as noções de sabedoria, vejam, sabedoria aqui já é escrito com letra maiúscula, porque está se referindo à sabedoria de Deus, a sabedoria que vem de Deus. Então, as noções de sabedoria que estão presentes nesses escritos divergem de todo o conjunto da obra, não podendo ser nem a reflexão de Jó e nem de seus amigos. A sabedoria do restante do livro é diferente daquela expressa na sabedoria do capítulo 28. Essa é muito mais parecida com o que nós podemos observar lá em Provérbios 8. A sabedoria do livro é muito mais existencial, reflete sobre o sentido da vida, sobre o sofrimento do homem, sobre a terra. Essa sabedoria, o homem não sabe de onde ela vem, não sabe onde é a sua morada, diz o versículo 12 e o 20. Apenas Deus sabe o seu caminho e a conhece, o versículo 23 e 27. Com isso, nós encerramos esta parte da divisão, da composição e construção do livro de Jó. Muito bem, vamos mergulhar agora na teologia e na problemática, especificamente do livro de Jó. Muito bem, caros alunos. A obra literária de Jó, ela busca apresentar a existência humana diante do sofrimento e a maneira como o ser humano pode se comportar diante dele. Além, então, de ser provocadora de uma profunda reflexão acerca de Deus e do homem que nele confia e que aposta na sua bênção e na sua proteção. Então, qual resposta cabe ao homem, cabe ao sofrimento do homem, né? Qual resposta cabe ao sofrimento do homem? Especialmente, qual resposta cabe ao sofrimento dos inocentes? A obra indaga-se sobre isso. Jó se torna, então, uma figura, não apenas de um indivíduo, mas também a figura de uma comunidade sofredora. E esse tema não poderia ser mais atual do que agora, do que nós estamos vivendo agora. Basta nós olharmos para a nossa realidade pandêmica. Não é apenas um inocente que sofre, não é apenas uma pessoa, mas uma família, a sociedade inteira, a igreja, todos nós somos sofredores diante dessa realidade da pandemia, né? O mundo inteiro sofre. Essa sociedade é a soma de muitos inocentes, tantos que perderam a vida, tantas famílias enlutadas. Esse o tema de Jó, é o sofrimento dos inocentes, o sofrimento dos justos. Por que o mundo inteiro sofre com esta pandemia? Ou com o desemprego gerado por ela, com a fome, ou porque sofremos com a seca, ou às vezes com excesso de chuva. Por que sofremos? Qual a explicação para o sofrimento? É isso que Jó quer que nós pensemos, que nós vamos nos indagando. E precisamos mergulhar então na leitura deste livro. Por isso, diante do sofrimento, a mensagem desta obra sapiencial convida o ser humano para que se mantenha com uma atitude de fé, mesmo quando não encontra respostas, mesmo não sabendo por que sofre, manter-se com uma atitude de fé.
provoca então um olhar diferente para Deus, pois os males não são castigos divinos, as doenças não são castigos, como se ouvia falar no início desta pandemia. Né? É castigo de Deus? Não. Jovem responder, os castigos, as desgraças, o sofrimento não vem da parte de Deus. Não há uma teoria da conspiração na relação de Deus com o homem, relação de Deus com o inocente, porque o justo também pode sofrer. Os justos também sofrem, mas Deus não é o seu causador, não é causador deste sofrimento. Portanto, o convite é o olhar de fé, o mesmo que teve Jó, mas especialmente o mesmo que Jesus teve. Jesus é considerado o justo sofredor na literatura dos evangelhos. O olhar que nós precisamos ter no livro de Jó é este mesmo olhar, que o justo também sofre, mas que o sofrimento não vem da parte de Deus. Por isso, nós precisamos prestar atenção agora a um fato muito importante e que perpassa toda a Sagrada Escritura, não apenas este livro ou este bloco de livro. É uma espécie de filigrana. O que é uma filigrana? Reparemos, por exemplo, as mulheres que usam um vestido de festa e que pelo vestido inteiro perpassa um único fio de ouro. É um único fio, mas este fio chama a atenção e conduz do início ao final a trama do tecido. Chama a atenção. A filigrana é justamente isso, aquilo que passa do início ao final de uma história e que sem ela nada faria sentido. Bem, nós estamos aqui diante de uma filigrana que conduz desde a criação do homem até Jesus Cristo e perpassa estes livros sapienciais. Com o livro de Jó não é diferente. O drama desse personagem, que pode ser a figura de cada um de nós, de mim que fala, de você que assiste esta aula, que participa desse curso, a figura de Jó pode representar a cada um de nós e encontra respostas em Cristo e na sua promessa do reino de Deus. De um reino que foi construído e que se constrói diariamente para todos nós, para aqueles que sofrem, para aqueles que não sofrem. Para todos o reino se dá. Nada está isolado nas Sagradas Escrituras, mas provoca o nosso olhar para que tudo aquilo que nós vemos, rezamos, estudamos na Sagrada Escritura se direcione a Jesus Cristo. Tudo se encaminha para Ele. Jó rompe com as tradições de sua época, rompe com a teologia que circunscrevia o povo de Deus, onde o sofrimento e a condenação eram resultado dos pecados do ser humano, deixando assim entrever uma pergunta: como explicar isso em relação ao inocente? Depois de muitas falas, depois de acusações e defesas, depois dos amigos usarem a teologia da retribuição para indagar Jó sobre seus erros, o próprio Jó questionar Deus pelas razões de tanta desgraça, o autor termina por dar uma resposta pela boca do próprio sofredor, na boca do próprio Jó. Quando se esbarra, e essa é a resposta, quando se esbarra no mistério de Deus, o silêncio é a maior e a melhor contemplação. Diante do sofrimento do inocente, quando não entendemos mais, o silêncio diante do mistério. E nós podemos perceber isso no capítulo 40, os versículos 4 e 5, e também no capítulo 42, versículo 6. Pois o mistério ele sempre ultrapassa o ser humano. O fato de Jó sofrer não significa, em absoluto, que Deus é injusto. Jó descobre que o sofrimento não põe em descrédito o amor de Deus, mas revela o seu mistério. E aqui nós encerramos este livro, essa parte dos livros sapienciais, que é o livro de Jó. Façam a leitura, não irão se arrepender da leitura do livro de Jó. É uma importante obra sapiencial que merece o nosso cuidado, nossa atenção, porque diz muito a cada um de nós. O sofrimento dos inocentes esbarra no mistério de Deus e diante dele nós podemos apenas contemplar
com olhar e com atitude de fé. Por isso agora nós vamos iniciar o segundo livro desta nossa aula, que é o livro de Eclesiastes, também conhecido como Coelete. O nome do livro em hebraico. Bem, então vamos entrar neste livro com também muita atenção, porque ao lado de Jó, Eclesiastes é uma obra de peso da literatura e da teologia sapiencial, porque os dois juntos são responsáveis por um grande choque no pensamento hebreu acerca da compreensão de Deus e do homem e do ser humano. Provoca uma crise na teologia sapiencial tradicional tremenda, pois Eclesiastes questiona tudo o que existe abaixo do sol. O autor deste livro é questionador, questiona tudo o que existe abaixo do sol. E diz o Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3, olha como é interessante. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tira o homem de todo o trabalho? Nada que existia debaixo do sol escapa aos seus questionamentos, dúvidas e provocações, porque tudo é vaidade. Vaidade é um tema-chave desta obra. Ela vai perpassar durante o livro inteiro e depois nós veremos que é um dos temas de reflexão da obra. Tudo que há abaixo do sol é vaidade. Tudo o que acontece, a fadiga do homem é vaidade, o trabalho é vaidade, tudo o que ele faz é vaidade das vaidades, diz o Eclesiástico. A autoria da obra em si ela é problemática, emblemática até. Embora ela se atribua a Salomão, é tão claro quanto as demais obras sapienciais que não pertence a Salomão. Palavras de Coelete é o nome dado ao livro, mas não é um nome próprio. Coelete não é um nome próprio. É um verbo hebraico que significa reunir, congregar, que na sua tradução do hebraico para o grego ganhou o nome de eclésia, que significa assembleia ou igreja. E por isso na nossa tradução ao português, aí na sua Bíblia, nós temos o nome de Eclesiastes, que vem de eclésia do grego. Bem, vamos então entrar na teologia da obra, aos temas teológicos desta obra de Eclesiastes. Nós podemos dividir o conteúdo teológico desta grande obra em três grandes temas, especialmente nestes temas: trabalho, vaidade e alegria. Bem, a referência ao trabalho e seus sinônimos é abundante nesse livro. É o esforço, é a ação humana que produz cansaço e fadiga. O autor de Eclesiastes pode parecer um pessimista. A linguagem parece ser pessimista, diante até da realidade do trabalho. O trabalho associado a cansaço e a fadiga. A consequência imediata do trabalho é a canseira. Mas esse tema está permeado de uma situação histórica bastante significativa, porque o povo hebreu deveria pagar tributos aos seus dominadores com dinheiro, uma forma bastante corrupta, que exigia muito trabalho, pouca remuneração e grandes gastos. Por isso o trabalho produz cansaço e pobreza. A aparência de ser um pessimista, na verdade, é alguém que está olhando para a situação histórica do povo, essa questão existencial, muito trabalho, pouca recompensa, muitos gastos, e também isso é a nossa realidade. Quanto trabalho, quanta luta, quanto cansaço e talvez pouca remuneração, e nós vamos para a nossa sociedade, tudo está muito caro, não é verdade? Tudo muito caro, há pouca remuneração, as pessoas padecem, e é este o conteúdo também do livro de Eclesiastes. É sobre isso que o autor reflete. O segundo grande tema está relacionado com uma palavra que aparece muito neste livro, que é a vaidade. A vaidade, na língua hebraica, ela significa sopro, vento, com a intenção de qualificar tudo o que é fugaz, tudo que é transitório, aquilo que é passageiro. Isso é vaidade para Eclesiastes.
Vaidades, então, são as coisas efêmeras, que idolatramos a ponto de tornarem-se fundamentais para a nossa vida, como o trabalho pelo trabalho, apenas pelo acúmulo de riquezas. Isso tudo é vaidade, diz Eclesiastes. Mas o autor também reconhece neste sopro, que é a vaidade, também o alento. Podem ver no capítulo 3, versículo 19. O sopro, a vaidade, também é conhecida como um alento. E a figura nos vem à mente, e também, quando o autor escrevia esse livro, a figura do ruá, o sopro de vida dado por Deus ao homem, lá na criação, lá em Gênesis, um dos livros que vocês já estudaram. Lá na criação do homem, este ruá dado por Deus ao homem na criação. E reconhece que esse sopro volta para Deus no momento da morte. Isso também é muito interessante. Olha o que diz o capítulo 12, versículo 17. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o sopro volte a Deus que o concedeu. Aqui o tema de Eclesiastes, o sopro, é a única coisa que volta para Deus. Se foi Deus quem concedeu o sopro de vida, na hora da morte, o sopro volta para Ele. Nós vamos compreender isso ao longo deste nosso livro. E por fim, a alegria é um dos temas, né? A alegria é um dos temas fundamentais do livro. Embora uma única leitura não permita que nós percebamos isso, porque o livro parece ser um livro pessimista, mas a alegria é um dos temas deste livro. O autor quer mostrar que uma vida levada muito a sério, ela é efêmera, ela é sem encantos, amarga, é pesada, mas uma vida levada com leveza produz momentos de alegria e de felicidade. Mesmo com o trabalho, mesmo com a exaustão, nós temos momentos de alegria, momentos de felicidade. Então a alegria, ela é confrontada com a vaidade. Diante da vaidade, ela ganha peso e corpo. Contra tudo o que é vaidade, contra tudo o que é efêmero, contra tudo o que é passageiro. Mesmo que a vida do homem debaixo do sol seja trabalho e sofrimento, e que seja vaidade, mais do que a exaustão pelo trabalho, é preciso alegrar-se pelo dom da vida que Deus dá ao homem com todos os bens e da qual ele pode desfrutar. Por isso diz o Eclesiastes, né? Eu exalto a alegria, pois não existe felicidade para o homem debaixo do sol, a não ser o comer, o beber e o alegrar-se. E é isso que o acompanha no seu trabalho, nos dias de sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Mas nós precisamos perceber uma questão aqui. O Eclesiastes está falando que a alegria é comer, é beber, é alegrar-se, mas não é a vivência mundana. Não é isso que o autor está falando. Quando anteriormente nós falávamos que o sopro do homem volta para Deus no momento da morte, é porque para Eclesiastes não há vida após a morte. Não há essa compreensão que nós temos. Nós estamos nessa filigrana que falávamos antes, que aos poucos nós vamos construindo a realidade salvífica e construindo a ideia e a pregação de Jesus, que é de anúncio de vida eterna. Para Eclesiastes isso não existe ainda. Por isso, a recompensa é beber, comer e alegrar-se aqui neste mundo, porque não há mundo depois, não há vida após a morte. Mas isso é uma construção que vai passar o livro de Eclesiastes até chegarmos no livro da sabedoria, neste bloco, e depois chegarmos a Jesus Cristo. Então, Eclesiastes não está falando que nós podemos fazer tudo, apenas para nos alegrarmos. Não é assim. Por isso, nós precisamos compreender que faz parte da cultura e da reflexão próprias do tempo deste autor. Vamos recordar que aqui não há ideia ainda de vida após a morte. Por isso, continua o autor, vai, come teu pão com alegria e bebe teu vinho com satisfação, porque Deus já aceitou tuas obras. Já que tudo é vento, é vaidade,
a vida clama por ser vivida com alegria. E aqui nós encerramos este segundo livro da nossa aula e vamos agora adentrar e mergulhar num terceiro livro, que é o livro com um nome muito parecido, que é o livro do Eclesiástico, também conhecido como Sirácida. Bem, diferente das demais obras, Eclesiástico revela o seu autor lá no final da obra, na parte conclusiva, no capítulo 50, versículo 27. Fala, Jesus, filho de Sirá, o que nos levou, a partir da tradução para o grego, a chamar de Sirácida. E Sirácida depois, na tradução para o português, conhecido como Eclesiástico. O livro de Sirácida era entregue aos catecúmenos para que eles recebessem uma formação doutrinal e moral. Na igreja primitiva, quando se batizavam os adultos e não as crianças, a catequese era feita a partir do livro do Eclesiástico. Se entregava esse livro para que os adultos, os catecúmenos, lessem e a partir dele tivessem uma formação doutrinal e moral. Assim, então, a obra ganhou um peso de formação aos que abraçavam a fé e se incorporavam à igreja e seguiam sua doutrina e a prática espiritual. Diante disso, Sirácida começou a ser chamado em latim de Ecclesiasticus, para sublinhar o seu uso doutrinal e formativo na igreja, que em latim, como nós víamos antes, ou melhor, que em grego, como nós víamos antes, chamava de eclésia, e em português, eclésia é igreja, eclesiástico, portanto, significa igreja. Como Eclesiastes também quer dar esse sentido de reunião, de congregar todos em torno de um ideal, que é Jesus Cristo, para nós cristãos, né? Eclesiástico quer dar esse sentido de igreja, na igreja primitiva, da formação dos novos membros da igreja. Este é um dos livros conhecidos como deuterocanônicos, porque, embora ele tenha sido escrito em hebraico, ele chegou a nós apenas na tradução feita em grego. O hebraico se perdeu. O livro em hebraico foi perdido, ficou apenas a versão grega. E por isso, os judeus e os nossos irmãos protestantes não consideram um livro canônico, porque está em grego. Né? O livro que chegou até nós está em grego. Mas a Igreja Católica reconhece esse livro como um livro canônico e ele pertence à nossa Sagrada Escritura, na versão católica. Os temas teológicos mais relevantes deste livro. É mais fácil e é mais comum nós falarmos sobre os temas teológicos encontrados dentro desse grande bloco de livro da coleção dos sapienciais, que é o Eclesiástico. Bem, dentre estes temas estão a sabedoria, a lei de Deus, o culto e o temor de Deus, o próprio Deus, é um dos temas especiais deste livro, a criação, a história de Israel e a escatologia. Vejam, por que era um livro dado aos que estavam abraçando a fé? Porque os temas apresentados no livro compõem a vida de todos os judeus, mas que especialmente compõem a nossa história também de salvação, que passa desde a criação até Jesus Cristo e o anúncio do Evangelho. Esses temas levavam os novos cristãos a compreenderem a vida de fé daqueles que viviam a fé cristã também. Então, estes temas todos possuem uma unidade interna, de tal forma que a partir de cada um deles pode-se construir uma visão sapiencial de toda a fé de Israel. Cada um destes temas, eles conseguem dar voz a toda a fé do povo de Israel. E vocês verão bem a construção destes temas no material de apoio que receberão, né, desta segunda aula. Nós ficamos por aqui. Foi uma alegria tê-los
acompanhando esta segunda aula dos livros sapienciais. Nos encontramos na semana que vem com os últimos 2 livros da literatura sapiencial, Sabedoria de Salomão e o livro dos Salmos. Até a semana que vem, né, no nosso próximo encontro, debrucem-se sobre esses livros que nós vimos hoje. Olhem as citações que estão no texto de apoio que vocês receberam, anotem, façam as suas perguntas, os seus questionamentos. Desde já podem ir deixando suas perguntas aqui nessa caixinha que tem ao lado, para que nós construamos a nossa última aula lá do dia 29, a partir das suas perguntas, dos seus questionamentos. É uma forma de interação que nós podemos ter ao longo das nossas aulas, que culminarão lá no dia 29. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, terça-feira que vem. Grande abraço!